E aí, pessoal do oitavo ano, vamos para mais uma aula de história. Vamos, enfim, falar sobre a independência do nosso país, depois de ter falado da independência de tantos outros aqui na América Latina. Então vamos lá. Antecedentes da independência. A decisão de Dom João VI de retornar a Portugal, deixando seu filho governando o Brasil, ocasionou nova pressão das cortes portuguesas, lembrando que a ordem das cortes portuguesas era para que retornasse toda a família real. E, numa forma de driblar as decisões do parlamento português e não perder o Brasil para os movimentos republicanos, espertamente o Dom João VI deixou aqui no Brasil como príncipe regente o seu filho para tentar aí manter a coroa portuguesa e brasileira intacta, né? Enquanto ele foi reassumir no caso, a coroa portuguesa, o Dom Pedro ficava no Brasil tentando assegurar os Braganças no trono do Brasil. Seus integrantes exigiam também o retorno de Dom Pedro, como eu falei. Em contrapartida, o Partido Brasileiro, liderado por José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo, começou uma manobra política para tentar convencer Dom Pedro a permanecer no Brasil, até porque Dom Pedro ele recebia muitas ameaças de invasão do Rio de Janeiro por embarcações portuguesas para levá-lo à força. E então os seus súditos aqui passaram a pleiteá-lo como o futuro imperador do Brasil, desobedecendo às cortes portuguesas e ao mesmo tempo tentando deixar o Brasil unido e evitando que grupos separatistas nas províncias distantes do Rio de Janeiro conseguissem concretizar a independência de suas regiões. Então era um projeto muito complicado que caía no colo aí de Dom Pedro. Então tá aí José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo. Nesse contexto, o Dia do Fico, como ficou conhecido, o dia de 9 de janeiro de 1822, teve importância fundamental para a decisão de contrariar as ordens das cortes, já que Dom Pedro teria recebido uma carta com mais de 8.000 assinaturas pedindo a sua permanência no Brasil. Inclusive, gente, para muitos historiadores, de fato a independência do Brasil aconteceu no dia 9 de janeiro, no dia do Fico. Por quê? Porque foi um ato de rebeldia. A ordem era clara. Dom Pedro deveria voltar para Portugal e o Brasil deveria ser recolonizado. Então, atendendo aos pedidos de José Bonifácio e de outros integrantes do Partido Brasileiro e até dos liberais, o Dom Pedro desobedece e decide ficar no Brasil, ainda não como imperador, mas continuar sendo o príncipe regente. Então, nesse período que separa janeiro e setembro de 1822, vão acontecer uma sequência de momentos históricos que vem fortalecer essa ideia de que o Brasil já estava politicamente separado de Portugal. Porém, toda essa ideia, todas essas histórias em torno de Dom Pedro vai ser romantizado pelos construtores da história do Brasil, certo? Uma pintura em que o Dom Pedro está na sacada e uma multidão está do lado de fora a acenar e ali agradecer,
que ele tenha ficado é um pouco exagerado, sabendo que a população ela é analfabeta, a população ela não faz a ideia do que está acontecendo, e que as pessoas que estão por dentro são as pessoas no mínimo letradas da classe média para cima, né? Que é a minoria das pessoas. Depois de ter enfrentado as cortes e decidido ficar no Brasil, Dom Pedro também determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida no Brasil depois que ele dissesse o cumpra-se. Então foi mais uma atitude de Dom Pedro para efetivar aí a desobediência às cortes portuguesas, como um claro retrato de que as cortes não tinham poder sobre o Brasil, e o Brasil estava sobre as ordens do príncipe regente. Então daí você já pode perceber que politicamente o Brasil não prestava mais contas a Portugal. Só faltava ali um ato de ruptura, um ato, digamos, de revolta, e que fosse caracterizado como uma data importante, uma data magna, que fosse cravado na história. Então, qualquer documento que viesse de Portugal teria que ter o selo de Dom Pedro com a ordem do cumpra-se. Se não tivesse, não tinha validade. Então, observe que mesmo um documento vindo de Lisboa, onde o pai de Dom Pedro governava entre aspas, porque ele perde os poderes, não tem validade no Brasil se não tiver o carimbo do príncipe regente. Então a importância que Dom Pedro ganha nesse ano de 1822, já no dia do fico, e mais à frente, meados de junho e julho, com a ordem do selo cumpra-se, ele vem a revigorar essa ideia de que o Brasil já era independente politicamente. Meses depois, uma reação contrária à presença e ao trabalho de José Bonifácio em São Paulo teria motivado uma viagem de Dom Pedro até aquela província. Isso é muito importante porque aquela ideia de as margens do rio Ipiranga, levantou a espada e gritou independência ou morte, paira aí por essa viagem que Dom Pedro vai fazer à cidade de São Paulo, à província de São Paulo, aliás. Então, justamente para que movimentos fossem deflagrados nas províncias, porque o que mais precisava assim, nesse momento era que o Brasil permanecesse unido até para uma futura defesa das cortes portuguesas, caso elas viessem reivindicar a posse do Brasil por força militar. A princesa do Brasil. Qual é a importância que tem a esposa de Dom Pedro na história do Brasil? Então, sabemos que Dom Pedro ele não era uma pessoa estudada. Dom Pedro ele foi educado nas artes militares e foi criado como de fato um futuro rei de Portugal. E ele casa com o seu oposto, a princesa Leopoldina da Áustria. Ela é uma amante da ciência, ela é uma cientista, digamos, sem formação, mas é digamos que é um espírito que está sempre interessado pelo conhecimento, sempre interessada pelo conhecimento, pelas novas ideias, e ela vai ter muitos problemas conjugais com Dom Pedro I, inclusive por conta de suas várias infidelidades. E fora que Dom Pedro ele tinha problemas com bebida, né? Então literalmente ele caía na farra, tinha várias mulheres, e a princesa, mesmo sabendo disso, mesmo conhecendo as histórias de seu esposo, ela permanece focada nas suas atribuições como princesa, a qual foi educada, e
salvou a pele de Dom Pedro por muitas vezes, em que foi requisitada como a segunda pessoa a tratar das coisas políticas do Brasil na ausência do seu esposo. Enquanto esteve fora, chegaram do Rio de Janeiro novas deliberações das cortes portuguesas retirando a autonomia política e administrativa do Brasil, com os governos das províncias ficando diretamente subordinados às cortes. O que é que isso quer dizer? Aquele tal cumpra-se, nesse documento vindo de Portugal, ele estava abolido. Então a ideia é que o que valesse eram as ordens que vinham de Portugal e o cumpra-se de Dom Pedro perdesse a validade, e que os governos das províncias se retratassem direto a Portugal e não mais ao Rio de Janeiro. Era uma forma de o parlamento português tirar de Dom Pedro o apoio das províncias e submetê-las direto a Portugal. Até porque, gente, algumas regiões do Brasil, como o norte, por exemplo, lá o Pará, por exemplo, o Amazonas, era bem mais fácil manter comunicação com Portugal do que com o Rio de Janeiro. Certas informações chegavam mais rápidas vinda de Portugal do que vindo do Rio de Janeiro. Então isso dificultava ainda mais essa ideia de unidade do Brasil. Dom Pedro foi então nomeado representante das cortes, apenas representante das cortes no Brasil, com ordem de processar quem se opusesse às ações de Lisboa. Então a ideia era ele perder o título de príncipe regente aqui no Brasil para ser representante das cortes. Ele não seria mais um regente, ele seria um príncipe e com poderes de representação. Então entra a Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, aconselhada por José Bonifácio, enviou um mensageiro com a responsabilidade de informar Dom Pedro da situação. Então a ideia era que Dom Pedro recebesse a carta que vinha de Portugal, mas também recebesse a dela, com dois conteúdos diferentes. E aí Dom Pedro, com as duas cartas na mão, ele tinha uma decisão e dois cenários. Qualquer decisão que ele tomasse, ou pela carta dos portugueses ou pela carta da esposa, mudaria completamente o rumo da história do Brasil e da história pessoal dele. Então tá aí, Dona Leopoldina de Áustria, esposa de Dom Pedro, que vai, além de ser uma ótima, digamos, política, ela também vai ser uma ótima mãe, vai ser uma mãe dedicada e vai dar filhos e filhas a Dom Pedro, mas morre muito cedo com apenas 29 anos. Então, Dom Pedro ele foi alcançado pelos mensageiros, retornando da cidade de Santos e indo para São Paulo. E lá nas margens do rio Ipiranga, ele vai receber, em 7 de setembro de 1822, ele vai receber as duas cartas e vai ler essas duas cartas. A carta que vinha de Portugal afirmava que todos os atos de Dom Pedro estavam anulados e exigia o seu retorno imediato. Então, Dom Pedro ele tinha essa ordem: se ele voltasse para Portugal, o Brasil voltava a ser colônia. Mas aí ele também recebeu a carta da sua esposa que dizia: restava a ele voltar para Portugal como prisioneiro ou proclamar a independência do Brasil e romper definitivamente com a metrópole, tornando assim imperador do Reino do Brasil. Mais uma construção romântica desse momento. Primeiro que eles não estavam a cavalo, né? É mais provável que eles estivessem de mula, porque para longas distâncias esse era um animal usado para longas distâncias no interior do Brasil. Não houve nenhum confronto do exército português, até porque o Brasil nem tinha exército nessa época, e que o ato de levantar a espada, independência ou morte, ela é muito mais uma história mítica
do que algo que seja comprovado que tenha acontecido. Inclusive eu vou colocar na descrição uns vídeos interessantes sobre essas análises não oficiais que criticam essa ideia romântica aí da independência do Brasil. Então, por exemplo, você tem nessa imagem, do lado esquerdo, você tem algumas pessoas que estão olhando aquela situação e elas parecem não entender absolutamente nada. E se a gente olhar, elas são pessoas do trato do dia a dia. Um puxando boi e outro lá em cima de um cavalo, e outra bem mais distante carregando algum cesto. Então, isso reforça que a independência do Brasil, diferente das outras independências dos países da América Latina, não houve um movimento de participação popular. Foi um movimento político liderado principalmente pelo Partido Brasileiro, junto com algumas intervenções da esposa do próprio Dom Pedro. Então, por fim, Dom Pedro escolheu romper com Portugal e proclamar a independência do Brasil. De certo modo, a emancipação brasileira resultou de uma aliança política entre o príncipe Dom Pedro e a aristocracia rural local, que desejava garantir seus privilégios e evitar a participação popular. Principalmente porque a participação popular levantaria a possibilidade da proclamação de uma república. E a república tem coisas que prejudicam a aristocracia rural, principalmente a abolição da escravatura. Manter uma monarquia absolutista no Brasil, sabendo que as monarquias absolutistas na Europa estavam caindo, manter uma aqui era manter uma sociedade baseada na agricultura e na escravidão. Uma outra pintura que foi feita em 1844, ela vai mostrar que chegando no Rio de Janeiro, as pessoas, os pobres, inclusive as crianças, vão festejar aí a independência como se o povo pobre eles soubessem o que estava se passando, o que era a independência e o que é que o Brasil se tornaria a partir disso. Então, isso ajuda a explicar os motivos pelos quais o Brasil nasceu como um país monárquico e não como uma república, como os outros países da América, e escravista, já que a república ela abole a escravidão. Independência proclamada, busca-se o reconhecimento dessa independência. Então, por dois lados, um reconhecimento interno das províncias e um reconhecimento externo de outros reinos e países. Não vamos começar pela independência, pelo reconhecimento interno. A distância entre as províncias dificultava a comunicação das diferentes regiões brasileiras com a capital do Rio de Janeiro, e isso fez com que algumas províncias elas entrassem num curto conflito civil entre os que apoiavam as cortes portuguesas e os que apoiavam a independência do Brasil. E aí, principalmente no Piauí, Maranhão e Pará, e também no Ceará e na Bahia. Assim, pode-se dizer que após o 7 de setembro de 1822, quase metade do território brasileiro estava em conflito em relação à aceitação da emancipação. Então, por exemplo, províncias como Piauí teve conflito entre defensores das cortes e defensores de Dom Pedro em outubro de 22, no Ceará, na Bahia em julho de 23 vai ter esse mesmo embate, no Grão-Pará em agosto de 1823, inclusive um ano depois da independência, ainda vai ter alguns conflitos nas diversas províncias, principalmente as mais distantes da capital do Brasil, com a aceitação da independência e o afastamento dessas províncias das cortes portuguesas.
Então espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente trata como foi o reconhecimento da independência do Brasil com os países, que é uma aceitação externa, e como foi esse primeiro reinado. Mas vamos revisar, e ao passo que você esteja revisando, aproveita para fazer suas atividades. Bons estudos e até a próxima aula.